Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Lucas Silva, jogador que no caso revelado pelo Cruzeiro, que tinha até mesmo conversas para defender a Raposa em 2023, onde outras duas equipes do futebol brasileiro têm interesse na sua contratação. Só lembrando que o Cruzeiro nessa temporada tinha um interesse realmente e esteve próximo de contratar o jogador, que foi assim, basicamente no último minuto, a equipe do Grêmio vetou a vinda do atleta, que realmente não tem tido espaço na equipe do Grêmio nesse ano, e assim, na minha visão, seria totalmente viável, pensar numa saída do jogador. E vale lembrar também que o Cruzeiro busca um primeiro volante de marcação, informação aí no caso desde a última semana, vinda pelo Samuel Venâncio, então quero atualizar vocês sobre esse caso. Além do Lucas Silva, quero falar também sobre o Wesley Gasolina, que vai ficar muitos meses fora dos gramados. Tem também atualizações da renda da partida entre Cruzeiro e Atlético, quanto que o Cruzeiro ganhou até aqui na temporada, e a tabela do Brasileirão, dos 10 primeiros jogos do Cruzeiro na Série A, saiu aí pela CBF. Eu quero comentar e dar a minha opinião, como que vai ser a minha visão sobre esses jogos. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês, caso você esteja a primeira vez assistindo aqui o canal, para se inscrever. Estamos bem próximo dessa marca de 37 mil inscritos e 300, até mesmo para você continuar recebendo mais atualizações e notícias como esse. Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês da Ole Players Bet, casa de apostas esportivas que está com boas cotações lá na Ole Players. No caso, nos jogos que eu quero destacar, agora 5 horas tem boas partidas, por exemplo, o jogo entre Real Madrid e Elche, uma vitória do Real Madrid em casa, pagando 1,23. Tem também outros dois jogos pela Champions League, igual Borussia Dortmund e Chelsea, começando 5 horas, assim também como Clube Bruges e Benfica. O link da Ole Players está aqui embaixo na descrição, para você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Tem também pelo Campeonato Paulista, jogo às 8h30, pagando muito bem, Portuguesa e Ferroviária. Portuguesa jogando em casa, uma vitória aí pagando 2,35, o empate 2,96 e uma vitória da Ferroviária fora 3,24, além também de, no caso, Guarani e São Bernardo às 7h30. O link da Ole Players para você aproveitar esse bônus, vindo aqui por esse meu link, de 100% em até R$200. Então, por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar, depositou 50, vai ter 100. Então, no caso, ótimas cotações e ainda esse bônus para você fazer o seu cadastro. Bom, quero começar falando sobre quanto o Cruzeiro faturou nessa última partida diante do Atlético Mineiro, onde no total foi um público de 21 mil torcedores e o Cruzeiro teve uma renda superior aos R$800 mil. Mas, tirando assim todos os gastos, para o Cruzeiro deve ter um lucro líquido de 526 mil, não sei se já está considerando impostos e tudo mais, mas o Cruzeiro, teoricamente, com mais de R$500 milhões só nessa receita, nesse último clássico contra o Atlético. Um valor bem interessante, no caso o Cruzeiro no ano, até aqui, em apenas 3 jogos, já acumula essa marca de R$1 milhão de receita nas 3 partidas. Um valor bem interessante do Cruzeiro, que, lembrando, no Independência tem uma capacidade muito menor, mas para o Mineirão dar esse tipo de lucro, era só se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, 35, 30 mil torcedores por jogo, que sem dúvidas é o foco do Cruzeiro, mas ainda não chegou a um acordo com a Minas Arena, então por enquanto tem jogado no Independência e, no pior das hipóteses, tem dado um lucro interessante. No clássico foram 20.449 torcedores, pagantes 18.334, além também de uma arrecadação bruta de R$831 mil e as despesas de 305. Então você tira isso, sobra aí no caso os R$527 milhões que o Cruzeiro teve aí de lucro nesse empate em 1-1. Contra o Pouso Alegre foi o último jogo, que o Cruzeiro teve um público mais baixo, onde rendeu ainda lucro para o Cruzeiro, 183 mil, e no jogo contra a equipe do Atlético, no empate 1-1, foi a segunda melhor, com 383 mil. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Até o Cruzeiro voltando nessa semana tratativas com a Minas Arena, você prefere jogar no Independência, prefere no Mineirão, enfim, pelo menos no pior das hipóteses, o Ronaldo ainda com o Independência gera um fluxo de caixa interessante para o Cruzeiro. 3 jogos apenas, mais de R$1 milhão para o bolso. Outra informação aqui é a respeito do Wesley Gasolina, um jogador que teve uma lesão aí confirmada. No caso, o lateral direito vai ter que passar por cirurgia e, de acordo com o Globoesporte.com, essa recuperação deve demorar alguns meses, Até mesmo teve algumas especulações de que ele poderia ficar 6 meses fora. Isso seria, por exemplo, que o Wesley só poderia voltar a jogar em agosto ou setembro de 2023, Perderia basicamente metade da temporada, porque ele teve um rompimento do ligamento cruzado,
anterior e um estiramento do ligamento colateral do joelho direito, né? Muitas coisas aí que quando coloca mais coisa ainda, estiramento, ligamento, e ainda mais no joelho direito, é algo gravíssimo que o jogador sentiu nesse jogo contra o Atlético, naquela dividida com o Everson. Eu até estranhei porque não acho que teria necessidade nenhuma, até do próprio Gasolina chegar com aquela força naquele lance, sabe? Tanto que ele já sente na hora, pensei até mesmo que seria um negócio meio simples, né? Sai o Gasolina, entra o Alisson e foi muito bem. Cruzeiro aí que no caso, para lateral direita, uma pena porque, né, um jogador e tudo mais, vai ficar 6 meses fora. Não vai fazer tanta diferença nesse primeiro momento, porque o Cruzeiro tem o Igor Formiga, tem também o William, que deve ser o titular na posição, assim que tiver condições físicas, e ainda o Alisson, que tem atuado nesse setor também, né? Então, não vai fazer uma diferença absurda, como seria em outras funções, mas uma pena porque o Wesley Gasolina vinha sendo utilizado, né? Até mesmo numa função como zagueiro. Então, vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer, e até mesmo ficaria na dúvida. O Cruzeiro tendo o William, o Igor Formiga, o Wesley Gasolina para lateral direita, eu tenho certeza que um desses seriam negociados. Lembrando que o Gasolina tem contrato até dezembro de 2024, pelo Cruzeiro já foram 3 jogos na atual temporada e no ano passado foram no total 11 partidas no final da Série B, né? Não conseguiu assumir a titularidade, tem revezado com altos e baixos e uma pena, realmente, torcer para a recuperação do atleta agora, que deve ficar alguns meses, viu, afastado dos gramados. Quero falar com vocês agora sobre as 10 primeiras rodadas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Foi divulgado ontem a CBF, né? No caso, esse sorteio das 10 primeiras rodadas do primeiro turno no geral, né? Mas eu quero falar aqui das 10 primeiras, onde o Cruzeiro estreia fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena, nesse jogo aí na primeira rodada, que deve acontecer entre os dias 10 a 17 de abril, né? No caso. Depois o Cruzeiro recebe em casa o Grêmio, enfrenta na terceira rodada o Bragantino fora de casa, na quarta rodada o Santos em casa e na quinta o Fluminense, na sexta o América, sétima o Cuiabá em casa, oitava Flamengo fora, nona Atlético, né, o rival em casa e na décima o Bahia fora. É aquela coisa, comparado com outros times, essa tabela do Cruzeiro ficou mediana. Eu já vi alguns times até, por exemplo, Goiás, por exemplo, uma tabela muito mais complicada. O complicado do Cruzeiro mesmo é os 2 primeiros jogos, são terríveis, né? Contra o Corinthians fora de casa e o Grêmio em casa, né? Então, nossa, canseira demais. Mas assim, na terceira, o Bragantino fora, acho que já dá para beliscar um empate tranquilo. Na quarta, o Santos em casa. O Santos não vive um bom momento, mas não é um times fracos, né? Na quinta, o Fluminense em casa, também acho que dá para beliscar alguma coisa. Depois o América fora e o Cuiabá em casa. Aí dá um certo respiro, mas mesmo assim um pouco complicado. São times que estão, por exemplo, há mais de um ano na primeira divisão. Depois Flamengo fora, Atlético em casa, que aí 2 complicados, e o Bahia fora também. Então você vê que na Série A não tem jogo fácil, né? Então, ainda mais agora com, por exemplo, o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e o Grêmio voltando para a Série A, não é de esperar moleza. Quero saber o que você espera nesses primeiros jogos. Diria nessas primeiras 3 rodadas, em Corinthians fora, Grêmio em casa e Bragantino fora. Acho que pelo menos ali uns... Nossa, difícil demais. Pensar que o Cruzeiro vai ganhar só um, por exemplo, já estaria bom, viu? Uma vitória e um empate nesses 3 primeiros jogos. Quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo. Para terminar aqui então, quero falar sobre esse caso envolvendo o Lucas Silva, jogador que tem 29 anos de idade e que está bem encostado na equipe do Grêmio para essa temporada de 2023. Eu simplesmente lembrei desse caso envolvendo o Lucas Silva e fui pesquisar, né, para ver como que estava a fase dele e tudo mais, e acabou que surgiu também que, no caso no decorrer dessa semana, teve especulações de que o Santos e o São Paulo têm interesse em contratá-lo, então até por conta disso já ia trazer um vídeo para vocês, no caso, porque tem times interessados no jogador que tinha conversas avançadas, de acordo aí com o jornalista, no caso no mês de novembro e dezembro já vinha tendo um certo avanço, de acordo aí com o jornalista Diego Torbes, confirmado aí, né, no caso no início dessa atual temporada. Então o Grêmio na última hora não liberou o jogador, junto com o Renato Gaúcho, onde ele tem contrato até dezembro de 2023, ou seja, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato, e se o Grêmio não for utilizá-lo, não ficaria surpreso se tivesse uma liberação, até mesmo sem uma compensação financeira. E surgiu a informação de que o Santos e o São Paulo, né, têm esse interesse também no jogador. Então, meio que tudo casa, né? Porque o Cruzeiro já tinha então interesse antes e conversas de acordo com o Diego, né? Até mesmo conversas avançadas. E agora ele está disponível novamente no mercado porque jogou apenas uma partida até aqui na temporada, então tem sido mais reserva do que titular, e o Cruzeiro segue ainda buscando, de acordo com Samuel Venâncio, um jogador para essa função de primeiro volante, tá? Então não ficaria surpreso se tivesse especulações da volta aí do Lucas Silva, tá? Porque é algo que já até surgiu um tempo atrás e todas as coisas têm se batido então nesse início de temporada. Por quê? O Lucas Silva, dos 7 primeiros jogos que o Grêmio disputou na temporada, ele jogou apenas uma partida. O jogador de 29 anos entrou no duelo, jogou, né, a partida inteira no duelo contra
contra a equipe do São José, fora de casa, vitória do Grêmio por 1-0 e foi só. Ele fica no banco contra o Esportivo, contra o Aimoré, contra o Juventude e no último jogo, no último dia 12, contra o Avenida também, nem sequer sai do banco de reservas, né? Então não tem sido utilizado pelo técnico Renato Gaúcho e eu acho que seria uma ótima opção sim para o Cruzeiro. Se você for pegar o histórico do Lucas Silva, o último ano dele realmente bom foi em 2021, aquele ano que o Grêmio é rebaixado, né? Ele fez um total naquele ano 48 partidas, 3 gols e 3 assistências. Ano passado ele começa a temporada como titular, o estadual e também o campeonato da Série B, até naquela, se não me engano, 7ª rodada contra o Cruzeiro, ele era o titular e depois acaba perdendo a posição, tanto que foram apenas 33 jogos e 1 gol. Jogador que está no Grêmio desde 2020, soma mais do que 128 partidas pelo clube, 5 gols e 8 assistências. O último ano dele completo foi em 2018 pelo Cruzeiro, naquela passagem de 2017 até o meio de 2019, somou novamente, né, pela Raposa mais de 108 partidas, 2 gols e 6 assistências, fora ainda 2 títulos da Copa do Brasil e os do Brasileirão de 2013 e 2014, antes de ser negociado com o Real Madrid, passou também pelo Olympique de Marseille. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que você acha então do Lucas Silva, jogador revelado aí pela base do Cruzeiro? Eu particularmente aceitaria tranquilamente, tá? O atleta aqui na Toca da Raposa. Quero saber se você concorda comigo ou não. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa meta aqui, ó, no caso no YouTube, de 37 mil inscritos e 300, então conto com a ajuda de cada um de vocês. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, da Ole Players Bet, para você começar a apostar com 100% de bônus. Já faz aqui o seu cadastro e garante já o seu. E o link e outras sugestões, no caso de vídeos que já trouxemos no decorrer dessa semana, aparecendo aqui na tela agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!